Pessoal, daqui um pouquinho a gente vai falar sobre as despesas que ainda você pode utilizar para deduzir no imposto de renda, tá? Só vou dar alguns minutinhos para a gente esperar entrar mais uma galera, mas quando der 19 horas a gente já inicia. Pessoal, então é importante destacar, né, que com a prorrogação que o governo federal estabeleceu, o mês de junho acabou ficando para o mês da entrega da declaração da pessoa física. E é muito importante que você utilize o prazo que ainda existe, a fim de que você evite multas e penalidades pela não entrega da declaração, ou até mesmo acréscimos financeiros em relação a valores que você precisa recolher. Na legislação brasileira, se você atrasar o imposto, a multa ela é de 0,33% ao dia, chegando até 20%. Então, é uma multa bastante alta, considerando que o Selic está em 3% ao ano, com previsão, na próxima reunião do Copom, de uma redução ainda maior, e quem sabe chegando aí a 2,75. Então, com certeza 0,33 ao dia é uma dedução bastante alta. Alguma coisa? Pessoal, mais só 2 minutinhos aí e começa a live então. Olá pessoal, então vamos a mais uma live falando sobre imposto de renda. Então, como eu já disse anteriormente, é muito importante aproveitarmos esse mês de junho para entregarmos no prazo tanto a declaração quanto fazermos o recolhimento do valor devido, caso seja esse devido pelo contribuinte, até o dia 30, a fim de evitar as multas, né? Multa em relação ao pagamento, que ela é de 0,33 ao dia por atraso, podendo chegar a 20%, e mais a atualização com juros do Selic. E também a multa pela entrega fora do prazo, que ela tem uma multa mínima de R$ 165, mas ela pode chegar até 1% do imposto devido. Então, um dos dois, que for menor, pode ser, aliás, o que for maior, pode ser o devido. Mas vamos lá, então o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é possível deduzir. Então, qual é as despesas que o contribuinte, pela legislação atual, tem direito a deduzir. A primeira delas é a despesa com instrução. Então, a despesa que você tenha com relação à escola, né? Escola aqui é bem importante frisar que não é qualquer instrução, é escola regular, ou seja, são cursos de graduação, pós-graduação, especialização, ou até mesmo se você está fazendo primeiro, segundo grau, ou seus filhos, ou seja, o seu dependente, tenha essa despesa. Lembrando que eu já tenho um vídeo anterior, se você não assistiu, ele fala sobre o dependente e o cálculo que se deve fazer, se é interessante ou não você incluir o dependente na declaração. Mas então a despesa com instrução, ela legalmente é aceita, porém existe um quesito. Na despesa com educação, você tem um limite de dedução, ou seja, a lei ela prevê que só pode ser descontado R$ 2.275 por pessoa, ou seja, se você tiver uma despesa com instrução acima de 2.265, essa despesa ela não é dedutível. O limite de dedução ela só vai até o 2.275 por cada dependente ou titular. Cada pessoa pode deduzir esse valor. Veja bem que despesas como escolas, curso de inglês, curso de patinação, hipismo,
custo de balé. Essas despesas ou esse tipo de escola não são dedutíveis, apenas ensino regular. Então a regra para ser dedutível a despesa com instrução, ela deve ser a despesa regular, ou seja, um ensino que você está de fato fazendo, ou formação de primeiro grau, segundo grau, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então a despesa, não sendo nesse sentido a instrução, ela é indedutível, mas sendo desse, tem um limite, mas você pode utilizar. A outra despesa, seguindo a lista, que também é muito importante e que você pode deduzir, são as despesas médicas. Essa sim não tem limite, porém você precisa tomar um pouquinho de cuidado. Atualmente, e até pela economia tributária, muitos médicos e muitos pessoal dessa área de medicina, eles acabam constituindo empresas, ou seja, CNPJs, para prestar o serviço de medicina ou de clínicas médicas. Na hora de lançar esse documento na declaração, você tem que apenas cuidar que a declaração do médico, CPF, vai em um campo. A declaração de clínicas e hospitais, ela é em outro campo. Mas toda despesa relacionada à saúde, você pode utilizar sem limites. Então essa despesa tanto pode ser com relação ao próprio contribuinte ou aos seus dependentes. Então toda e qualquer despesa, mesmo que não seja do contribuinte, mas que seja dos dependentes que estão arrolados, eles podem então ser incluídos como dedução. Isso vai reduzir o seu pagamento. Então despesas com instrução, já falei, despesa com médicos também. Dentistas e laboratórios seguem a mesma regra, tá? Qualquer valor que você gastar com despesa odontológica ou em laboratórios, ela também pode ser deduzida. Não tem limite, mas sempre tem esse cuidado. Se for para uma pessoa jurídica, é lançado no campo específico, e se for com o CPF, então é na própria despesa. Além das despesas que eu já citei, também pode ser utilizada a terapia ocupacional. Lógico, o médico credenciado, médico habilitado ou a pessoa habilitada, você também pode deduzir na sua despesa do imposto de renda as despesas relacionadas à terapia ocupacional. São despesas também, em alguns casos relevantes, que você pode então se utilizar e fazer uso. Com relação ao nível dependente, você pode, desde que você tenha a guarda, né? Ou haja a falta dos pais, tá? No caso do segundo grau, você pode ser avó, você pode ser até mesmo sobrinhos, primos. Aí vai depender se você tem a guarda deles ou a falta dos pais dele. Sempre lembrando que a dedução como dependente, ela vai pela faixa etária. Até 21 anos se estiver cursando ensino regular, ou até 24 se tiver faculdade. Mas você pode utilizar até segundo grau, sim. Tem uma pergunta aqui que foi feita, você pode utilizar. Os exames médicos, Cris, podem ser utilizados. Eles não têm limite. Então, normalmente os exames médicos são feitos por pessoa jurídica. Você só deve tomar cuidado na hora de lançar que esses exames eles devem ser lançados no campo específico, tá? O exame não é despesa médica, é despesa com clínicas ou laboratórios. Além dessas despesas, você também pode deduzir, e é um tema bem interessante, a aplicação no Fundo da Infância, no FIA, tá? Até 31 de dezembro, o limite de dedução no Fundo da Infância era de até 4%. Porém, agora, já passado o dia 31 de dezembro, você só pode deduzir 1% do imposto devido. Mas sempre é uma recomendação, haja visto que o FIA, o Fundo da Infância, ele fica regionalizado. Então você pode escolher para o fundo do seu município, se já tiver constituído e você tiver o CNPJ dele, ou para o fundo estadual. E aí ele vai ser destinado para o estado do qual você pertence. É uma aplicação assim mais próxima do recurso. Então se você tiver que pagar, não custa nada você destinar 1% do imposto devido para o fundo no qual está mais próximo de você, tá? Outra dedução que é muito legal, que é muito importante também, porém ela tem que ser feita com planejamento, é a previdência privada, tá? A previdência privada, ela pode ser deduzida em até 12%, lógico, para quem usa o modelo completo, porque no modelo simplificado ela vai ser utilizada para abater apenas o 20% da receita. Então nesse caso não é vantajoso, mas a previdência sim, então até 12%.
e você pode deduzir, lógico, na Previdência você tem que escolher o modelo PGBL. Se você aplicar no modelo VGBL, esse valor não é dedutível, esses valores acabam ficando na aplicação para a sua aposentadoria, mas não são dedutíveis. Então, o programa tem que ser o PGBL. A pergunta da Márcia aqui com relação a remédios, olha, o remédio ele não tem previsão legal para você deduzir. Você pode deduzir a despesa com o médico, mas os exames, os remédios não podem ser deduzidos ainda, tá? Existe tramitação de vários projetos para que principalmente os remédios de uso contínuo, né? Tem algumas pessoas que não vivem sem alguns remédios, para que eles consigam utilizar. Existem também algumas demandas judiciais nesse sentido, e alguns contribuintes conseguiram liminar, mas mais no sentido de quem usa remédios de forma contínua. Aí tudo isso depende do benefício e do custo, né? Às vezes vale a pena, mas no momento atual, na legislação, não existe nenhuma possibilidade de você simplesmente ir lá e lançar os remédios para deduzir. Obrigado aí pela pergunta da Márcia. E também você pode, então, deduzir, como eu já falei, a instrução, despesa médica, as despesas médicas, com dentistas, com laboratórios, os exames, terapia ocupacional, fisioterapia também se enquadra nesse mesmo quesito, hospitais, clínicas, médicas, não existe limite de valor. O único que existe limite de valor, elas são apenas as despesas com educação, que é 2.265, tá? Empregado doméstico é uma coisa interessante, Cris. Aconteceu o seguinte, até o ano passado, até a declaração de 2018, era possível você deduzir as despesas com o INSS do empregado. Foi uma lei que tinha, que estava incentivando o registro dos empregados domésticos e por isso havia uma dedução. O que aconteceu para 2019? A lei que previa a dedução, ela deixou de existir, ou seja, ela venceu, ela não prorrogou, não estendeu esse benefício para os anos seguintes. Então, na declaração especificamente que está sendo feita agora, 2020, no base 2019, não há possibilidade da dedução do empregador doméstico, ou seja, da despesa com o INSS do empregado doméstico, para o contribuinte. Existem alguns projetos, algumas discussões na Câmara para voltar esse incentivo para o próximo ano. Se caso, porque existe no Brasil a possibilidade da lei retroagir e ela ser benéfica, né, para o contribuinte. Se caso essa lei saísse até a entrega da declaração, você poderia até utilizar. Mas, no momento, na atualidade, não existe a possibilidade de você deduzir o empregado doméstico. No meio da minha live, né, Silvane? Parou, agora voltou. Pessoal, deu um probleminha na energia, agora voltou. Quem tiver aí, então, continuando. O empregado doméstico, ele infelizmente não tem essa possibilidade nesse ano, tá? Caso ocorra para os próximos anos, a gente pode, então, ter essa possibilidade. E, por último, assim, a despesa que pode ser deduzida é relacionada à questão de pensão alimentícia, né? Então, quem está pagando pensão alimentícia, ou quem tem a dedução na sua folha de pagamento, existem casos de pessoas que já descontam na folha, e existem casos de pessoas que acabam apenas depositando o valor. Então, o valor da pensão para alimentícia que você tem para os alimentados, ela é dedutível até o montante que você paga. Mas é importante, pessoal, na casa da pensão, você ter isso formalizado, ou em cartório, né? Hoje você pode fazer um acordo de pensão em cartório, ou judicialmente. Porque se você não tiver essa documentação, se você não tiver isso registrado, o simples pagamento, ele não dá o direito da dedução. Você precisa ter um acordo, precisa ter um documento que formalize esse pagamento para a pessoa, para o alimentado. Então é bem importante que você tenha esse documentado. Pessoal, então as principais possibilidades de deduções são essas, né? Você tem a instrução com um limite, despesas médicas sem limite, você pode também deduzir dentistas, laboratório,
terapia ocupacional, fisioterapia sem limite, despesas com hospitais, clínicas, né? Plano de saúde também, se você tem. Lembrando sempre que o plano de saúde... Pessoal, então só lembrando, o plano de saúde, o valor que você pode deduzir é o valor pago, tá? Muitas vezes as pessoas físicas você tem um plano e acaba sendo pago por outra pessoa. O ano passado, pelo menos eu tive conhecimento de alguns casos em que algumas empresas que faziam plano de saúde, elas davam alguns benefícios quando se fazia em pessoa jurídica. Então, a pessoa tinha um MEI, ou seja, uma pessoa física tinha um MEI, ia lá e fazia esse plano no MEI. E aí queria deduzir esse valor, no imposto de renda da pessoa física. Então veja que são entidades ou são pessoas diferentes. Uma coisa é a pessoa física, que vai estar deduzindo, e outra coisa é a pessoa jurídica. Então precisa ter um documento no qual a pessoa jurídica repassa esse valor ou desconta esse valor da pessoa física. Caso contrário, você provavelmente vai cair na malha e essa empresa vai ser indedutível, você vai ter que recorrer. Pessoal, desculpa aí, teve uma falha de energia, não estava programado, né? Desligaram tudo aí, mas se você tiver alguma dúvida, pode continuar perguntando, pode mandar um direct aí. O objetivo é deixar você ciente, claro, das deduções possíveis. Não esqueça do prazo, anote na agenda. Aproveitei o feriado aí para atualizar algumas coisas, fazer algumas declarações também. Se você ainda não tem toda a documentação, agilize, procure deixar tudo organizado e não perca o prazo, tá? Quando se fala em multa, como eu falei, hoje a multa financeira de 20%, ela está bem longe da realidade, né? Se o Selic está a 3%, a multa ser 20%, é meio desproporcional, mas é o que está vigente, o que está na legislação. Então, não está valendo a pena você não pagar no prazo. E outra coisa também interessante é a multa pela não entrega, né? Hoje, os cruzamentos, as informações que o Fisco Federal possui, elas são rapidamente processadas. Então, se você tem dúvida se você é ou não obrigado, né, procure a orientação, vá buscar, mas se você for obrigado, entregue no prazo, porque você vai ser encontrado. Inclusive, um dos grandes problemas agora, no início do pagamento do benefício do governo federal, foi os CPFs que estavam bloqueados ou cancelados. O que acontece com isso, pessoal? São pessoas obrigadas a fazer declaração, que estão na lista da Receita, porque a Receita tem essa informação, e a pessoa simplesmente não fez. Aí quando precisa de alguma coisa, como foi esse caso, aí é maior tumulto, maior correria, e aí você sabe que sempre quanto mais gente procura, os órgãos, é mais difícil para resolver, mais complicado, né? Olha, com relação às declarações, existe um sistema muito bacana do JB Smart, ele facilita muito o trabalho, inclusive para você que faz as declarações, é um ótimo sistema. Ele possibilita que você organize as informações, que você faça uma análise da evolução patrimonial do contribuinte. Você também pode acompanhar toda a questão de fluxo de caixa dele. Inclusive, uma coisa bem importante que a declaração às vezes não contempla, e a pessoa que faz a confecção da declaração também não analisa, é o fluxo de caixa da pessoa física, ou seja, quanto ela recebeu e quanto ela gastou. Ela só leva em conta as despesas com os gastos médicos ou os gastos da despesa dedutível, mas esquece que ela tem um cartão de crédito, que ela tem outras despesas que não estão relacionadas. E esse programa JB Smart, que eu recomendo, é muito bom, ele facilita muito a vida do profissional, daquele que faz a declaração, e também organiza a documentação. Além de ajudar na confecção, ele tem um processo muito interessante para consultar o estágio que a declaração está. Eu vou depois, no decorrer, fazer um videozinho só sobre esse JB Smart, que vale a pena, para que você possa ver as facilidades e a simplicidade com que você pode coletar as informações e saber o status que está cada declaração. As que eu já mandei mais de 50 declarações esse ano, e eu já sei o status de cada uma delas, né? Se tem algum problema já para resolver, alguma pendência, se já está na fila de restituição. Então vale muito a pena esse programa. É um show de bola. Vale a pena você que não conhece, procurar conhecer. A empresa JB é de Santa Catarina, mas tem em todo o Brasil, tem franquias espalhadas. Eu tenho certeza que você vai
fazer um bom uso dessa ferramenta. Pessoal, se tiverem mais dúvida podem perguntar. O objetivo é a gente estar conversando sobre o imposto de renda. Como profissional de contabilidade, eu acho importante a gente compartilhar as informações, também ajudar os colegas. Indique para os seus amigos, para os seus colegas. E se você gostou, né, divulgue o nosso canal. Eu daqui um pouco vou fazer também uma lá no Facebook com o mesmo tema, se você quiser participar lá comigo também. Existem algumas pessoas que estão mais aqui no Instagram, acompanham mais as lives por aqui, mas eu acho que também tem um outro público lá do Facebook e o tema vai ser o mesmo. Mas se você quiser acompanhar e curtir, agradeço muito, tá? Obrigado a todos, boa noite. Precisando é só mandar um direct aí que a gente, na medida do possível, responde. E obrigado, boa noite, tá?